Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 5. Eu sou a professora Karen Stella e estou aqui com vocês, caminhando quase que para o final da nossa disciplina Empreendedorismo Governamental e Inovação na Gestão Pública. Nesse momento, irei fazer então a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto e um blazer rosa. E ao fundo tem uma parede branca com letras grandes, na cor verde, escrito EAD, mudando realidades. Vamos então para a nossa quinta aula. Nesta aula, nós estaremos estudando alguns indicadores, como que o Estado mensura aí as suas ações empreendedoras, Então, vamos verificar aqui qual é o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Indicadores de pesquisa e desenvolvimento P&D no Estado e nas organizações. E qual que é o objetivo desta aula? Compreender como o Estado apoia a inovação e o empreendedorismo, através de suas políticas públicas. Ok, então vamos começar aqui com esta pergunta, Esta aula é um pouquinho mais curta do que as demais, mas não é tão importante quanto as anteriores, ok? Então, como que o Estado avalia aí a sua atuação, tá? Vamos lá, as métricas ou os indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho. Subsidiam dados para monitorarmos e avaliarmos todos os esforços despendidos pela administração pública para que ela possa ciclicamente decidir se as ações estão sendo eficazes, eficientes e efetivas. Tá? Professora, onde que eu acho esses indicadores? Como que eu faço para ter conhecimento, dessa avaliação que o próprio Estado faz de suas ações? É muito comum o Estado, a administração pública, divulgar em seus sites, tá? No caso, por exemplo, se você for querer mensurar a ação da prefeitura da sua cidade, claro, você vai ter que entrar no site da prefeitura e procurar ali os resultados daquelas ações que foram desenvolvidas pelo setor, pela prefeitura, tá? E ali você consegue acompanhar e participar também daquelas ações, ok? De repente, numa próxima, vamos dizer que foi um programa de governo ali, uma ação que foi desenvolvida naquele ano que pode vir acontecer novamente no próximo ano. Você ajudando, avaliando juntamente com o Estado, você consegue até, na próxima oportunidade que aquela ação for desenvolvida, você consegue também contribuir de uma melhor forma, afinal de contas, você já teve conhecimento dos resultados anteriores, Muito bem, então vamos continuar aqui falando um pouco sobre: será que o governo está sendo eficaz, eficiente e efetivo? Professora, por quê? Qual a diferença de um governo eficiente, eficaz e efetivo? Eu tinha um professor que falava assim, uma coisa para ser eficiente, a eficiência é quando você faz a coisa certa. A eficácia é quando você faz a coisa certa do jeito certo. Não basta você fazer a coisa certa, tem que ser do jeito certo. E a efetividade é quando você faz a coisa certa, do jeito certo, trazendo com o menor recurso, tá? Então, quer dizer, o Estado ali, ele acaba alcançando os seus objetivos fazendo o que deve ser feito, do jeito que deve ser feito, ou seja, seguindo as leis, as normas, tudo dentro da legislação, consegue alcançar os seus objetivos com o menor recurso possível, sem desperdício, sem gastos desnecessários. Quando o Estado faz isso, ele está sendo eficiente, eficaz e efetivo, ok? Muito bem, então vamos continuar.
para isso, o Estado precisa de métricas, né, para avaliar o seu desempenho. Então, vamos verificar aqui que o PID, ele é um exemplo de indicador, tá? Utilizado aí pelo Estado. Então, vamos ver que o PID é uma sigla utilizada para um processo de pesquisa e desenvolvimento. Essa área, normalmente vinculada aos times de marketing e produto, é responsável por captar informações, levantar dados sobre mercado, clientes, tecnologias, inovação e novas tendências. Então, existem aí 4 tipos de PID, tá? Lembra que a gente comentou dos 4 tipos de inovação? Então, nós temos aqui um indicador, um processo, né, de identificação de indicadores para cada um deles, que é o PID de produto, de processos, de marketing e de organização, né? Então, a importância da área de pesquisa e desenvolvimento é enorme para qualquer empresa, né, que deseja inovar no seu campo de atuação. E quando o assunto é sustentabilidade, ela se torna ainda mais primordial, né? Então, apenas com a evolução constante, nós conseguimos aí otimizar os processos, gerando menos impacto ao meio ambiente. E aqui nós temos um exemplo para vocês, que também está aí no nosso material no AVA, né? De dispêndios governamentais em relação ao PIB de 2015, tá? A partir de 2015, na verdade. Então, vamos lá. O indicador mais tradicional para avaliar a posição de um país em relação ao seu PID é o dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento sobre produto, sobre o PIB, tá? Então, o Brasil, ele registra uma contínua retração, né, dos gastos. Dispêndio, gente, está relacionado aos gastos públicos, né, o gasto público com relação à pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, o que isso significa? Que o Estado, ele precisa fazer, aqui nós estamos mensurando nesse gráfico, vocês estão vendo, quais são os índices de gastos, né, governamentais com relação aí à pesquisa e a desenvolvimento, tá? Claro, tendo como comparação em relação ao PIB, tá? Então, nós temos aqui de 2015 a 2019 e temos aqui alguns países. E você pode observar aqui o Brasil, no finalzinho do gráfico, que cada vez mais, né, a partir de 2015, 2016, 2017, 18 e 19, ele vem gastando menos. Cada vez ele gasta menos com a pesquisa e o desenvolvimento. Ou seja, gente, isso quer dizer que o Brasil está só caindo em inovação. Tá? Por quê? Porque ele não está conseguindo sequer mensurar, né, as suas ações inovadoras, né, as suas ações empreendedoras. Então, cada vez mais está caindo o seu investimento, seus gastos, né, o seu gasto com o desenvolvimento e com a pesquisa, ok? Isso não é bom, né? Você vê que, comparando com outros países, veja só a Alemanha. A Alemanha é exatamente o resultado contrário do Brasil. Cada vez mais ela vem investindo, vem inovando, né? Vem tendo mais ações empreendedoras e vem mensurando isso, ok? Então, o Brasil aqui é um exemplo bem triste, né? A partir de 2015. E aqui nós temos uma nova pergunta, né? Como elaborar métricas e indicadores de desempenho? Bem, nós precisamos, né? Precisamos compreender que cada política pública, projeto, esforço do Estado, né, das instituições, tem aí as suas peculiaridades, suas próprias métricas e indicadores de desempenho. Claro, pessoal, se o Estado ele está
inovando, isso vai depender muito do setor em que ele está inovando. Se o Estado está procurando inovar em tecnologia, por exemplo, para as instituições de ensino, ele vai estabelecer ali as suas métricas, tá? Para poder, os seus indicadores, para poder mensurar se os seus resultados foram positivos ou negativos. Agora, se ele está investindo em, vamos dizer, móveis, né, na estrutura, ali, em reformas de escolas, veja que, novamente, eu estou mencionando instituições de ensino, mas é um outro tipo de inovação. Outras serão as métricas, tá? Então, para cada ação do Estado, né, existe aí as suas próprias métricas para que possa fazer aí os seus indicadores de desempenho, ok? Quando existem as campanhas de vacinação, por exemplo, quais são as métricas que o Estado utiliza para saber se os seus resultados estão sendo positivos ou negativos? Ora, ele utiliza as métricas de campanhas anteriores, né? Quando houve a campanha de vacinação contra a poliomielite da última vez, foi no ano, há 2 anos atrás. Como que foi o resultado, né? Quantas crianças foram vacinadas? Qual foi a média de vacinação ali durante aquele período? Aí, com essas métricas, ele consegue mensurar se a campanha atual está sendo mais positiva ou não. Ficou claro? Ok. Continuando, então, aqui, eu trouxe para vocês um exemplo do Rio Grande do Sul. Eu tinha mencionado para vocês um exemplo antes lá de Sergipe, né, de uma cidade empreendedora e tal. Mas aqui nós temos um outro exemplo também bem legal, que vocês podem até estar clicando aí nesse link, que também está disponível para vocês lá no AVA, para vocês lerem aí direitinho esse artigo, né, por completo, tá? Olha só, de acordo com esse artigo que nós selecionamos aqui para vocês, né, o Rio Grande do Sul é o primeiro em inovação no Brasil, né? Isso daí, ó, foi publicado muito recente, gente, ó, outubro de 2022, tá? Então, o Rio Grande do Sul, ele tem muito a se orgulhar por despontar em primeiro lugar, e olha só, pelo 2º ano consecutivo, né, na dimensão inovação, no ranking de competitividade dos estados, publicado pelo Centro de Liderança Pública. Então, existe aí um ranking, né, em que os estados ali competem entre si com relação à inovação, ações inovadoras, né? Lembrando que a inovação, o empreendedorismo governamental, ele envolve atores, não é o Estado fazendo tudo só. Ele tem ali a cooperação da sociedade civil e da iniciativa privada, tá bom? Então, olha só, esse artigo, né, nós já estamos aqui até partindo para a finalização desta aula, eu falei para vocês que seria um pouco mais curta, né? E aqui nós vamos finalizar com a leitura desse artigo, um trechinho dele, mas vocês podem ler ele completo aí no AVA, que foi divulgado aí em setembro, né? Um ranking que avalia a performance de inovação dos estados, né? A partir de 5 indicadores. Então, vamos lá. Investimento público em pesquisa e desenvolvimento, né? Que eu até mostrei para vocês aquele gráfico que mostra no âmbito nacional como isso tem caído, tá? Porque eles fazem aquele comparativo considerando o PIB, né? E a gente viu que de 2015 a 2019, esse investimento só caiu no Brasil, certo? Investimento em quê? Em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, você vê aí que isso é um indicador que é muito considerado para mensurar a inovação dos estados, tá? Então, ele é um dos 5 indicadores aqui considerados, né? Ok, pesquisa científica. Tudo isso aqui, gente, o Rio Grande do Sul se destacou, tá? Patentes depositadas, bolsas de mestrado e doutorado e empreendimentos inovadores. Nesses 5 indicadores, o Rio Grande do Sul se destacou, né? Foi o estado que mais se destacou pelo 2º ano consecutivo. Então, nesses 5 indicadores, o Rio Grande do Sul se destacou, resultado de trajetória de anos de investimento, como no programa Avançar na Inovação. Isso aqui é um programa, gente, do Estado, que, olha só, investe
na inovação. O governo do Rio Grande do Sul aplicou, nos últimos 18 meses, mais de 100 milhões de recursos não reembolsáveis em diversas ações estruturantes para o ecossistema gaúcho de ciência, tecnologia e inovação. Então, você vê aqui um exemplo muito positivo, né, do estado do Rio Grande do Sul investindo, tá? Aqui, no caso aqui, 100 milhões, né, de recursos não reembolsáveis, mas em tecnologia, em inovação, né, bolsas para mestrado, para doutorado, né, enfim, então vocês viram ali 5 indicadores que foram utilizados aqui para mensurar esse destaque do Rio Grande do Sul aí em inovação, né? Então, assim, espero que os demais estados, né, também analisem esses resultados e procurem investir cada vez mais em inovação, em empreendimentos inovadores, né, para que possam também aí, isso daí, gente, só promove quem tem a ganhar? O Brasil como um todo, certo? Porque isso aquece a economia, gera empregos, é muito positivo, tá? Então, que possamos ter um estado cada vez mais empreendedor, né? Acredito que nós já, chegamos aqui à nossa último slide aqui da nossa web aula 5, né? Ainda temos mais uma aula. Conto com você na nossa última aula, estamos aí já quase concluindo a nossa disciplina. Espero que você esteja aprendendo, né? Se você achou que de repente ficou faltando algo, lembre que esta web aula é apenas com alguns tópicos mais importantes do material, né, gente? Seria uma aula muito exaustiva de a gente trazer tudo que está no AVA para cá. Mas você faz a leitura do material, assiste aos vídeos complementares, a leitura do material que a gente indica para vocês na minha biblioteca. Eu tenho certeza que vocês vão ficar, ó, feras em empreendedorismo governamental, ok? Vejo vocês então na nossa última web aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.